Algo notável está acontecendo na Malásia. Gigantes da tecnologia estão expandindo suas operações no país, mesmo enquanto novos concorrentes chegam diariamente. Intel e Infineon estão investindo cada uma 7 bilhões de dólares na Malásia. A NVIDIA planeja construir um centro de dados de inteligência artificial avaliado em 4,3 bilhões de dólares. E a Texas Instruments destinou 3 bilhões e 100 milhões de dólares para 2 novas instalações de montagem de semicondutores. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. A entrada de capital estrangeiro inclui nomes como Bosch da Alemanha, AT&S da Áustria, Ericsson da Suécia, Sintec da Coreia do Sul e grandes fabricantes chineses apoiados pelo Estado, como a tecnologia de metal Feng Shui. Para a Malásia, os negócios estão em alta e o governo quer usar esse impulso para subir na cadeia de valor global. Ele deseja ser uma economia high-tech, como Japão, Taiwan ou Coreia do Sul. Mas raramente as coisas são fáceis. Antes que a Malásia possa se considerar rica, ela deve navegar através de um labirinto de complicações. Algumas dessas complicações são por conta própria, mas algumas estão além do seu controle, como sua posição geográfica bem no meio de uma guerra comercial entre americanos e chineses. Para a Malásia, a pressão está alta. O governo precisa de pelo menos 107 bilhões de dólares em investimentos para se tornar o próximo centro global de semicondutores. Se falhar, se tornará um refém de fissuras regionais e globais. A única maneira de escapar desse destino é reunir poder econômico suficiente em casa. Portanto, a Malásia deve crescer muito ou afundar. O patrocinador de hoje é a Odoo. É o software de gerenciamento tudo-em-um definitivo que permite ao usuário gastar menos tempo em tarefas administrativas tediosas e mais tempo no que realmente importa. Odoo aprimora a gestão de negócios com uma ampla gama de recursos. Você simplifica facilmente a faturação, contabilidade, vendas, e-mails e muito mais. Geralmente precisaria de diversos aplicativos para fazer o que o Odoo faz sozinho. Mas a minha parte favorita é que a primeira aplicação do Odoo é gratuita para sempre, com hospedagem e suporte ilimitados. Então, vamos aproveitar isso para projetar um site nosso. Selecione o site e clique em continuar. Não são necessários detalhes bancários para se inscrever e eles também oferecem um nome de domínio personalizado gratuito por 1 ano. Então isso é bem legal. Clique em próximo. Selecione a cor. Vou escolher este. Este layout parece bastante bom. Selecione isso e aí está. Parece vazio agora, mas você pode personalizá-lo exatamente como deseja usando o sistema de blocos. Faremos um blog sobre o Iraque. Criarei uma nova página rapidamente. Poste uma capa aqui, faça upload de uma foto, mude o título. Moleza! Se estiver sem inspiração, eles têm inteligência artificial integrada. Confira o Odoo hoje clicando no link na descrição e me apoie apoiando o Odoo. Conhecida por sua deslumbrante paisagem e rica biodiversidade, a Malásia há muito tempo busca mudar da manufatura de baixo valor para indústrias de alto valor. Assim como a Coreia do Sul, a Malásia teve dificuldades para crescer sua economia. Eles lutaram desde a década de 60 em diante. Eles começaram com aproximadamente o mesmo produto interno bruto per capita, e enquanto houve crescimento econômico, os salários subiram muito rapidamente, o que tornou as respectivas indústrias menos competitivas para a mão de obra barata. Esse fenômeno, chamado de armadilha da renda média, mantém as nações em uma posição onde elas não são nem verdadeiramente ricas nem inteiramente pobres. Em 1985, a Coreia do Sul finalmente superou a armadilha da renda média. Seus aportes em inovação e aumento da produtividade compensaram, e seu produto interno bruto per capita subiu rapidamente para um status de alta renda. A Malásia, contudo, seguiu um caminho distinto. Não conseguiu desenvolver indústrias inovadoras a tempo e permaneceu presa. A Malásia agora busca acertar as coisas. À medida que as tensões aumentam entre Pequim e Washington, gigantes da tecnologia estão buscando uma política de deslocalização, conhecida como China Plus One. Em busca de maior lucro e segurança,
As empresas estão diversificando suas apostas, expandindo-se para as economias circundantes. No centro da tempestade está uma corrida pela dominação em inteligência artificial, robótica avançada e desenvolvimento de tecnologia verde, uma indústria global de 617 bilhões que está crescendo a cada ano que passa. A Malásia está em uma posição única nesta corrida tecnológica, com sua localização, infraestrutura robusta, indústria de semicondutores bem estabelecida e força de trabalho educada e falante de inglês. Kuala Lumpur tem uma vantagem sobre a concorrência regional para se tornar o próximo gigante global de chips. Além disso, a Malásia já detém uma participação de 13% no mercado global no campo de baixo custo de montagem, teste e embalagem de semicondutores, um fator que representa 25% do... Para transformar a Malásia no próximo Taiwan, empresas locais como Silterra e Upstart Technology estão procurando aproveitar a entrada de talentos estrangeiros para expandir para atividades de alto padrão, como a fabricação de wafers e o design de circuitos integrados. Para isso, Kuala Lumpur lançou o novo Plano Mestre Industrial 2030, um conjunto ambicioso de políticas que visam impulsionar a produção doméstica e se estabelecer como o próximo centro global para a fabricação de semicondutores. Raramente há uma recompensa sem um grande risco. A Malásia precisa arriscar tudo ou desistir. No entanto, planos em grande escala têm um histórico misto de sucesso no país. Começando na década de 70, Kuala Lumpur embarcou em um esforço radical de reestruturação econômica, conhecido como a Nova Política Econômica. O objetivo declarado era redistribuir a riqueza dentro do país, enquanto se afastava da exportação de matérias-primas como borracha e estanho. Após a descolonização, Kuala Lumpur emergiu com um forte impulso para se reinventar. No entanto, igualdades definidas etnicamente resultaram em graves distúrbios nas décadas anteriores, resultando na expulsão de chineses étnicos de Singapura na Guerra de 1964, que na época fazia parte da Malásia. Então, para o novo Estado malaio sobreviver, as coisas tinham que mudar, e rápido. Os legisladores locais se destacaram e, uma década depois, a Malásia conseguiu industrializar sua paisagem. Um novo setor de semicondutores de produção local se desenvolveu, e as indústrias locais se tornaram conhecidas. No entanto, o país ainda dependia da fabricação de baixo custo. Então, para acelerar a transição para uma economia de alta renda, o governo investiu grandes somas de dinheiro para acelerar o desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia. Infelizmente, um componente crucial foi deixado de fora. A pesquisa e o desenvolvimento foram totalmente ignorados no processo. Este erro selou o destino da Malásia. Além disso, a política de redistribuição de riqueza do governo levou inadvertidamente a uma fuga de cérebros. Milhares de não-malaus étnicos se mudaram para o exterior, sem retornar à Malásia. Na década de 80, o crescimento econômico desacelerou consideravelmente, e com a crise financeira asiática de 1997, a Malásia se aprofundou ainda mais na armadilha da renda média. Ainda assim, Kuala Lumpur tinha um trunfo na manga. Como parte da sua reformulação pós-colonial, a Malásia também embarcou em um empreendimento de 50 anos para transformar seu estado costeiro de Penang no Vale do Silício do Oriente. Começando sua existência como uma pequena vila de pescadores, Penang serviu como uma das principais bases navais da Malásia Britânica no século XIX. Após a independência, sua localização estratégica assumiu uma natureza mais geoeconômica, com a zona industrial livre de Bayan Lipas, acolhendo conglomerados como Bosch, Motorola, Dell, Intel e Hewlett-Packard para auxiliar em sua transformação. Pelos anos 90, os resultados eram claros. Penang se reinventou de um atraso pós-colonial para uma das maiores histórias de sucesso da Malásia. Hoje, a região abriga mais de 350 corporações multinacionais, correspondendo a cerca de 5% das exportações globais de semicondutores. Como tal, apesar de seu pequeno tamanho, Penang tem um desempenho muito acima de seu peso, representando quase 8% da produção econômica da Malásia, enquanto mede pouco mais de 1.000 km².
Eventualmente, no entanto, o sucesso de Penang tornou-se sua ruína. Os legisladores malaios na capital se sentiram predispostos e deixados para trás, então passaram as últimas 2 décadas revitalizando Kuala Lumpur. Recursos, talentos e riquezas foram ativamente desviados das províncias para a capital. Não precisava ter sido assim, mas a Malásia marcou um dos maiores gols contra da história. Não surpreendentemente, Penang diminuiu em importância, e a Samsung da Coreia e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de Taiwan relegaram a manufatura nativa da Malásia para as margens no virar do milênio. Agora, a partir de 2024, a Malásia está tendo uma segunda chance de prosperidade. Desta vez, o governo quer acertar, então está comprometendo recursos significativos para reforçar seu setor industrial. Revitalizar Penang tem um papel importante nesse plano. A construção de um parque industrial de 1 milhão de pés quadrados em Penang já atraiu o interesse de novos nomes como Jabil, Western Digital e Lam Research. Mais para o interior, no distrito de Kulin, a Infineon da Alemanha planeja investir 5 bilhões e 400 milhões de dólares para construir o maior local de produção do mundo para chips de carbeto de silício, que é um componente vital na fabricação de veículos elétricos. Eles são acompanhados por mais de 50 conglomerados chineses que estão se movendo para o sul na tentativa de contornar as sanções de Washington sobre a manufatura chinesa. Independentemente das alianças estaduais, gigantes da logística privada, como a Dowsay, Hillblom e Lin Express, estão se alinhando para formar as cadeias de suprimentos necessárias entre as zonas de manufatura industrial do sul da China e Penang, na Malásia. Mais ao sul estão as cidades portuárias de Klang e Tanjung Pelepas. Em termos de capacidade, esses locais já estão entre os 15 maiores portos globais, e o governo tem um propósito especial para eles. O plano é transformar as cidades em centros industriais onde os chips recebidos podem ser construídos, testados e enviados para consumidores em todo o mundo. Ainda nas proximidades, em Seremban e Malacca, o governo pretende desenvolver centros industriais onde gigantes do semicondutor como Nexperia e Infineon podem se estabelecer. Da mesma forma, do outro lado do mar, na cidade de Kuching, em Bornéu, empresas japonesas como a Taiyo Yuden estão expandindo suas operações. Uma atividade de alta tecnologia está proliferando pelo país. Para a Malásia, o melhor ainda está por vir. O Sudeste Asiático está em um boom econômico. Gigantes da tecnologia buscando relocalizar operações da China têm amplo espaço para se estabelecer em outros locais. O mercado da Associação das Nações do Sudeste Asiático, em particular, é bem adequado para indústrias de alta tecnologia, com Singapura, Tailândia e Vietnã representando a maior concorrência para as ambições da Malásia de se tornar um polo de semicondutores. No entanto, mesmo dentro da própria Malásia, as coisas não são o que parecem. Existem falhas sérias que impedem algumas empresas de se estabelecerem. Por exemplo, a Malásia está vendo altos níveis de emigração. Pessoas estão buscando melhores oportunidades de emprego no exterior. Ocorre uma fuga de cérebros no país todo. A Malásia agora tem uma estimativa de escassez de mão de obra de 1.200.000 trabalhadores, dos quais metade são de engenharia e manufatura. Em um país que produz apenas 5.000 graduados em engenharia por ano, tais números não são promissores. O governo tem um plano para treinar mais 60.000 engenheiros de semicondutores locais qualificados, mas não será eficaz se eles ganharem apenas 90% do salário mediano nacional. O salário baixo causa a fuga de cérebros. Outro problema doméstico para a Malásia é a habitação. A entrada de empresas estrangeiras em Penang, por exemplo, fez com que os preços das casas aumentassem consideravelmente. As autoridades locais apertaram o controle de aluguéis, mas é apenas uma solução temporária. No sistema federal da Malásia, as dinâmicas regionais frequentemente se transformam em problemas maiores para a coalizão governante. Enquanto isso, a vizinha e de língua inglesa Singapura recebeu 4 bilhões de dólares em investimentos de grandes nomes da indústria, como a Global Foundry SA e a Vanguard International Semiconductor, afiliada da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Eles se juntam à Applied Materials, que está expandindo sua presença no país através da construção de uma fábrica de 450 milhões de dólares na cidade-estado. Com tal investimento, Singapura espera alcançar um crescimento de 50% na manufatura de eletrônicos avançados, semicondutores e robótica até 2030. A vantagem de Singapura sobre a Malásia é sua proximidade e salário mais alto, que é de 1.495 por mês, em comparação com apenas 469 dólares por mês na Malásia. Isso é uma diferença de $1.000 pelo mesmo trabalho. Não é de se admirar. No primeiro trimestre de 2024, o número de malaios emigrando para Singapura aumentou em 62%, quando comparado ao ano anterior. Outra vantagem que Singapura tem é o seu sistema de governança consolidado. Nos últimos 4 anos, a Malásia teve 4 primeiros ministros diferentes. Essas mudanças rápidas, muitas vezes devido a escândalos políticos, prejudicaram severamente a formulação de políticas coesas no poder executivo. Empresas multibilionárias que procuram fazer negócios preferem, acima de tudo, a estabilidade política. A Malásia oferece muito pouco disso. Um exemplo disso é o debate em torno da introdução de um imposto sobre bens e serviços. Em abril de 2015, o então primeiro-ministro Najib Razak introduziu o imposto, apenas para ser revogado em uma reviravolta dramática quando Mahathir Mohamad assumiu o poder em maio de 2018. Desde então, o atual primeiro-ministro Anwar Ibrahim defendeu novamente a introdução de um imposto sobre bens e serviços em várias ocasiões. Essa legislação instável não é um cenário em que gigantes da tecnologia buscam fazer negócios. Singapura não tem essa instabilidade administrativa, é quase inédito. Singapura não é a única competição, porém. A Tailândia, por exemplo, oferece uma infraestrutura robusta, uma força de trabalho qualificada, neutralidade geopolítica e generosos privilégios fiscais para investidores. Os benefícios despertaram o interesse do grupo Sony, que já investiu quase 600 milhões de dólares em 17 projetos em todo o país. Da mesma forma, o Vietnã despertou o interesse de grandes desenvolvedores como a Samsung, que investiu 3,3 bilhões de dólares no país para impulsionar a produção de semicondutores. Com proximidade à zona industrial sul da China e uma situação política e demográfica mais estável, o Vietnã está se configurando como mais um potencial concorrente na corrida para se tornar o próximo gigante global de chips. Dito isto, a Malásia ainda tem cartas na manga. Sua proximidade com seus concorrentes pode jogar a seu favor. Por exemplo, no caso de Singapura, a Malásia poderia negociar por cooperação em vez de competição. Os dois poderiam agir como extensões um do outro. Empresas baseadas poderiam montar, testar e embalar chips que são projetados e fabricados em Singapura. No entanto, essa simbiose industrial exigiria que a liderança malaia reduzisse sua ambição de se tornar o próximo gigante global de chips. Em termos práticos, isso significaria que empresas malaias em dificuldades, como Unicem, Carsen e Inaria Martron, seriam deixadas de lado. Em troca, no entanto, a Malásia manteria sua dominância regional. Mesmo assim, a Malásia teria que agir com cautela o tempo todo. Enquanto os negócios seguem o lucro, a geopolítica estabelece as regras. Washington já expressou sua desaprovação à cooperação do primeiro-ministro Anwar Ibrahim com empresas chinesas, e há temores de que o regime de sanções possa se expandir para incluir a Malásia. Por exemplo, a Getronics, uma empresa malaia, já foi criticada por supostamente fornecer componentes eletrônicos estratégicos para a Rússia em violação às sanções. Se Washington decidir, pode acabar com o boom dos semicondutores da Malásia com um simples golpe de caneta. Então sim, proceda com cuidado. A China representa 56,7 bilhões de dólares em importações da Malásia e 100 bilhões em suas exportações. Esse comércio inclui a importação de germânio e galho, que são materiais insubstituíveis na produção de semicondutores. Além disso,
A China tem sido o maior parceiro comercial da Malásia nos últimos 15 anos, uma relação apenas equilibrada pelos Estados Unidos como o maior parceiro de investimentos da Malásia. Situada precariamente entre duas das maiores economias do mundo, a Malásia deve, portanto, dançar entre gigantes sem pisar em nenhum pé. Fui o seu anfitrião Shirvan do Caspian Report, agradeço o seu tempo e a Sahau.